pensando, às vezes a gente quer tanta coisa, né? E a... Essa daqui. Isso. E abaixo pra tampar o branco. Cadê o cinto? Então, uma tonalidade diferente. Ó, esse daqui vai ficar mais pra base. É todo pintado. Ai, vamos, ó. Ai, Senhor. Mas, ó, a única coisa que eu não fiz, que já vai ser uma experiência, é misturar duas tintas assim, ai, base isso, base aquilo. Isso eu nunca fiz. Eu sempre pintei só de uma. Essa aí já é a tinta. Nossa, amiga, ficou maravilhoso. Nossa, eu tava com medo, hein? Quer ajuda? Lembrando que o Senhor está conosco durante esta noite. Só comida boa. Pra mim, o melhor dos mundos é cozinhar à noite. Tanto é que eu já tô, né, de pijaminha aqui. Mas eu lembrei que eu tinha deixado o frango pra descongelar. Então, eu já vou pré-aprontar a comida de amanhã. O que que significa isso? Amanhã vai ser estrogonofe. E geralmente o que demora mais no estrogonofe é o que? A gente cortar, né, todo o peito do frango e tal. Para otimizar, eu vou deixar cortadinho e eu vou deixar já temperado para pegar um sabor mais especial. E amanhã eu só coloco na panela para fazer. Então, bora lá. Eu compro geralmente esses aqui, ó. Eu compro que já vem congelado, assim, ó. Esse daqui é a primeira vez que eu comprei dessa marca. E eu não compro temperado, eu gosto de ter o meu tempero, até porque os temperos que eles colocam é muito industrializado, condimentado de uma forma diferente, tem um gosto que eu sinceramente não gosto. E aí eu sempre compro ele um a um, que fica mais fácil na hora de fazer. Ó, eu vou usar 3 dentes de alho, azeite, pimenta curry e sal. Só isso, eu vou fazer uma misturinha e colocar tudo aqui dentro.
vou terminar o estrogonofe. Já tá aqui, ó, tirei da geladeira. O que que eu vou fazer agora? Eu peguei uma cebola, metade de uma cebola, e eu vou fritar. Eu sempre gosto de pôr cebola na comida, que eu acho que dá um sabor a mais. Então, eu já vou esquentar aqui a panela, fritar a cebola, e aí depois eu vou jogar o frango do estrogonofe aqui dentro. Essa semana aconteceu uma coisa comigo e depois eu fiquei refletindo sobre como é importante a gente não maximizar os pequenos problemas da vida. O que aconteceu? Eu tinha uma consulta marcada e aí fui pra consulta e tudo mais. Só que chegando lá, tinham cancelado a minha consulta porque acabou que eu não fiz uns exames. Beleza? Até aí, né? Respirei fundo e fui marcar os exames. Cara, para marcar os exames, eu demorei mais de 1 hora na fila esperando. Sendo que, em paralelo a isso, era o dia em que ia abrir as inscrições para as crianças fazerem esporte. Aqui na cidade tem um site que você entra pela prefeitura e daí você faz o cadastro e as crianças podem fazer o esporte que tiver lá nas modalidades e nos lugares próximos onde você mora. Só que é muito concorrido. E eu tava com medo de perder. Porque já tem 2 anos que eles não entram em esporte nenhum. E aí eu tava pilhada, sabe? Esperando, ao mesmo tempo olhando, e eu tava no celular, e eu ligava pro meu esposo, olha, fica de olho no site que 9 horas vai abrir e tudo mais e tal. Deu 9 horas e eu fui fazer a inscrição, o site bugou. Menino, eu fiquei tão assim, sabe quando você já quer ficar estressada, já quer ficar assim, irritada e tal, apreensiva? E eu parei, sabe, me acalmei e pensei, cara, não vai adiantar eu surtar, eu perder o meu dia, né, eu ficar chateada, ficar nervosa, ficar irritada por uma coisa que foge de quê? Das minhas mãos, né? Do meu controle, na verdade. E aí eu orei a Deus, eu falei assim, Deus, se for para eles fazerem o esporte, que seja, vai acontecer, entendeu? O Senhor vai abrir as portas e eu tô aqui fazendo a minha parte. E o meu esposo até tinha conseguido, né, ele estava no computador, tinha conseguido colocar um dos nossos filhos num esporte. Aí eu pensei, vai ser treta. Porque um filho fazer e outro, não. Quem tem 2 filhos sabe como é o negócio.
Aí eu falei, Deus, por favor, abre as portas, abre o caminho. E eu fui me acalmando. E aí, sempre atualizando o site, sempre atualizando o site. Nisso eu estava o quê? Esperando lá a o bendito atendimento. Porque e não tinha muita gente, era só falta mesmo das pessoas estarem atendendo bem, sabe? Mas eu também tentei manter a calma. Quando chegou minha vez, eu descobri que o quê? Eu tinha exames que eu nem sabia que tinha agendado, né? Porque lá eles fazem tipo um agendamento entre eles e eles avisam, só que eu não recebi nenhuma notificação. E aí, apesar de que eu esperei tanto, eu descobri que eu tinha outros exames agendados, fora os que eu iria agendar. E eu fiquei pensando assim, já pensou se eu me irritasse, se eu ficasse com raiva, eu fosse embora, desistisse? Óbvio, né, que ali era um momento que eu não tinha outros compromissos, e isso facilitou, colaborou. E foi mais um aprendizado para mim, em frente às adversidades da vida, eu preciso manter a calma, porque senão não vai adiantar, só vai piorar as coisas. E o pior de tudo é que não vai resolver, não vai solucionar, sabe? Quantas vezes a gente se irrita, a gente se estressa com coisa que não temos controle, isso acaba o nosso dia, causa outros problemas, a gente não fica em paz, enfim, terrível, né? Terrível. Beleza, ainda não acabou por aí. O que aconteceu? Eu peguei, né, vim embora para casa, marquei os exames, vi os que eu precisava fazer e tal. E o site ainda fora do ar, o site do esporte. Fiquei atualizando, depois eu acho que de mais de 2 horas o site voltou. Fui lá, consegui ver as modalidades, consegui ver os locais, o local pertinho de casa, as modalidades que a gente queria. Foi tudo muito na paz, no amor. Eu falei, Deus, obrigada, Senhor. Porque eu, querendo ou não, esperei e não foi com raiva no meu coração, sabe? Não foi com aquele sentimento ruim de estresse, de fúria. E a gente conseguiu. Só que eu queria ir pro meu treino do cross. Adivinha o que aconteceu? Bem na hora que eu tava assim, cronometrado, acabou o gás. Ai, que raiva. Ai, eu tava pra surtar e gritar. E as crianças estudam à tarde, então qual era o meu pensamento? Eu faço a comida rápido, deixo tudo pronto e meio-dia eu vou pro cross, é o tempo que também meu esposo chega, almoça, leva as crianças na escola. Tava tudo cronometrado certinho. Aí o raio do gás acaba. Só que aqui, onde eu moro, pra pedir gás, demora a chegar, entendeu? Sei lá, muito rápido, 40 minutos. Eu não tinha 40 minutos. E quase eu fico estressada de novo. Eu não acredito, eu quero ir pro treino. Já tinha esquecido das bênçãos que Deus tinha me dado. E já queria me irritar. Só que aí eu tenho uma amiga que agora mora aqui perto, né? E aí meu esposo, liga pra ela, vê no que ela pode ajudar. E a minha comida, acabou o gás, mas a comida já estava, tipo, pré-pronta, né? Só faltava finalizar. E aí eu falei, amiga, me ajuda e tal. Ela, não se preocupa, vem aqui em casa, a casa dela é na outra rua. Vem aqui em casa, termina a comida aqui, vai pro treino. Eu levo as crianças na escola, que também é, tipo assim, 3 ruas depois das nossas casas. E aí eu fiquei assim, cara, como Deus é maravilhoso. Nos detalhes, ele abre as portas, ele abre os caminhos. E assim, como eu falei, não adianta a gente surtar, não adianta a gente pirar. Às vezes, eu mesma já me estressei por tantas coisas, sabe? Que quando a gente vai parar para analisar, não foi um dia ruim. Apesar de que meu dia teve tudo para dar ruim. Mas acabou dando certo, né? Mas eu vejo que o controle emocional sobre essas coisas, a entrega também que a gente faz para Deus, porque assim, se você confia que Deus vai fazer, não adianta você pirar, surtar. Que confiança é essa, né? Não vejo sentido. Eu confio, mas eu grito, eu chuto, eu sei lá, eu surto,
Enfim, e aí eu fiquei pensando como é bom a gente confiar plenamente, né? Tudo que eu me propus a fazer naquele dia não foi da minha maneira, mas foi da maneira que tinha que ser. E graças a Deus eu consegui lidar emocionalmente com isso e no final deu tudo certo. Óbvio que tem coisas na vida que vão acabar dando errado, né? Eu poderia muito bem nesse dia ter faltado o treino. Só que assim, era uma opção de treino que eu queria naquele momento, mas eu poderia ir em outro horário, então não seria tão trágico assim, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes você, eu, né, nós, a gente erra muito essa questão de achar que os detalhes são mais. Os detalhes que dão errado, tá? São mais importantes que o dia todo ou toda a situação. Se eu só olhasse esse dia como um dia que deu tudo errado, eu não conseguiria ver as bênçãos que aconteceu. Eu não conseguiria ver que, apesar de que eu não fui para consulta, eu consegui ver que eu ia ter outros exames e eu ia perder. Apesar de que eu não entrei no site naquela hora, mas mesmo assim eu consegui colocar os meus filhos no esporte. Então, assim, se a gente se deixar levar só pelo nosso preciosismo de ter as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente vai acabar perdendo muitas bênçãos. Não enxergando, na verdade, não é nem perdendo, é não enxergando que as bênçãos acontecem, mas não do nosso jeito. E eu quis trazer isso para você parar, pensar um pouquinho se aí na tua vida não está acontecendo bênção que talvez você não esteja enxergando, né? É importante a gente refletir, ser grato, olhar as situações no amplo aspecto e não só no micro, naquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas de uma maneira geral, e ver que Deus também nos concede bênçãos mesmo que a gente não, mesmo que não seja da nossa maneira.